E a gente segue falando de assunto que interessa para o nosso bolso, para as nossas perspectivas aí da nossa economia para o restante do ano. Começamos trazendo aqui a notícia do crescimento do PIB de 1,2%, crescimento do segundo trimestre desse ano em relação ao primeiro. E agora a gente fala com quem entende, pode traduzir esses números para a gente, que é o analista socioeconômico do IBGE, o Jefferson Mariano. Boa tarde, professor. Me ouve bem? Sim, sim, boa tarde, Adriana, é um prazer estar com você e com seus ouvintes. Muito obrigada. O Fábio está aqui com a gente nessa entrevista também. Professor, vamos começar explicando. A gente conseguiu, com esse quarto resultado em sequência, quarto resultado positivo em sequência do PIB, retornar ao que éramos antes da pandemia. Qual é o panorama que a gente pode explicar para o nosso ouvinte? O que significa termos crescido 1,2% nesse segundo TRI? Assim, né, é importante destacar que esse crescimento ele demonstra uma recuperação e demonstra também que nós já superamos a pandemia. Então, os números hoje são números superiores ao que nós encontrávamos no período pré-pandemia. Foi uma queda muito acentuada da economia e agora já entramos num ciclo de recuperação. A gente pode dizer, professor, que a gente tomou um tombo muito grande na pandemia, como o mundo todo. Então, o resultado, por exemplo, de 2021, quando você compara com esse grande tombo de 2020, ele é, na verdade, voltar ao que era, né? Agora a gente está um pouco melhor até, ou não? Não, não, na verdade, esse estrago generalizado da pandemia, ele já ficou para trás, né? Então, agora já começamos a crescer em taxas positivas, ou seja, agora já esse vale, né, que foi a pandemia, ele já ficou para trás. Então, já são sinais positivos, já é uma recuperação positiva. Evidentemente que são números tímidos ainda, como todo mundo vem enfrentando, né, essa questão da recuperação, mas já significa que nós já estamos com números positivos, ou seja, daqui para frente, as perspectivas são de crescimento da economia, evidentemente não robustas, porque a comparação é muito frágil, né? Nós temos um período muito frágil, que é o ano de 2021, mas já sinaliza que há essa recuperação já robusta mesmo, né? E o que mais influenciou? Serviços têm um peso muito grande, mas tem uma sinalização de crescimento da indústria também, né? Sim, foi muito importante o comportamento da indústria. Nós temos duas situações, né? A comparação desse trimestre com o trimestre imediatamente anterior, a indústria teve uma sinalização maior, a indústria contribuiu um pouco mais, né? Na comparação anual, mas os serviços nas duas comparações têm uma contribuição muito grande, porque, como você mesmo destacou, tem o maior peso na economia, e os serviços sofreram muito com a pandemia, então tem uma recuperação, inclusive, de atividades que não apareciam, né? Por exemplo, organização de eventos, simpósios, tem uma contribuição muito importante para a economia, esses setores estão voltando. Na indústria, uma contribuição muito importante da indústria da construção civil, que também foi um setor que perdeu muito nesse período. Então, esses dois setores vêm contribuindo e na comparação anual a gente percebe esse crescimento mais robusto. Também vale destacar a questão do consumo, né? Porque a gente mede o PIB pela ótica da produção, ou seja, a contribuição da produção, mas também olha pelos gastos, pelo consumo. E pela ótica do consumo, o que acontece? Cresceu o consumo das famílias. Na comparação anual, esse crescimento foi muito importante. E aí, é claro, em função do FGTS, essa liberação de recursos do FGTS acabou contribuindo, né, e fez com que tivesse uma expansão no consumo, né? Então, há uma expectativa de que realmente nos próximos períodos nós tenhamos esse comportamento, especialmente porque agora na virada do terceiro trimestre para o quarto, nós já temos um processo já muito próximo de antecipação do movimento de compras de final do ano. Aí, tanto o setor de comércio como o setor de serviços pode contribuir para a continuidade desse processo de crescimento. É isso, professor, exatamente em cima dessa sua última resposta e projetando o futuro, né? O setor de serviços foi realmente o que mais pesou para esse resultado, mas o senhor disse aí, indústria cresceu, agropecuária cresceu também, consumo familiar cresceu também. Quando esse pacote vem completo, a gente pode ficar mais otimista no que diz respeito ao futuro, né? Bom, é verdade, Fábio. A gente tem um cenário promissor, né? Tem um indicador que ainda não é tão robusto, que é a taxa de investimento na economia, que esse ele ficou estável, né? Então, quando a gente pega na comparação anual, há uma estabilidade. Na comparação trimestral, a evolução é pequena.
E a taxa de investimento sinaliza o futuro, projeta o futuro. Quando os investimentos começam a aumentar, significa que o futuro será promissor. Então, no caso dos investimentos, ainda há uma expectativa do mercado em torno da capacidade da economia de se recuperar. Então, a demonstração de crescimento mais robusta deve sinalizar, no período próximo, aí sim, uma retomada dos investimentos. Então, quando a gente completar o ciclo e tiver o aumento da taxa de investimento de uma forma expressiva, aí dá para traçar realmente um cenário promissor para o futuro. Mas, de qualquer modo, os números são bastante significativos, né? A taxa que foi observada nesse período é maior, inclusive, do que as expectativas do mercado, então, realmente, é uma notícia muito boa para a economia brasileira. Ótimo. Professor Jefferson Mariano, analista socioeconômico do IBGE, explicando para a gente o que são esses números. Agora o desafio é manter esse ritmo de crescimento a médio e longo prazo. E aí a gente sabe que tem muito dever de casa para ser feito, inclusive organizar as contas públicas, o ajuste fiscal, toda a questão fiscal brasileira, que nesse momento, em função justamente de impulsionar o crescimento econômico, várias concessões foram feitas. A gente há pouco trazia a informação aqui que tem uma discussão no Congresso agora em relação ao Auxílio Brasil. Promessa de R$600 até dezembro, botar dinheiro na economia é uma maneira de fazer o país crescer, mas, por outro lado, se você não tem um caixa que permite tudo, fazer todos os gastos, chega uma hora que você tem que olhar para os números com realismo e dizer, tá, de onde é que eu vou tirar, onde é que eu vou cortar, e aí tem todo o dever de casa para ser feito, a gente segue acompanhando. Até porque a credibilidade é fundamental para que haja investimento. Para trazer esses investimentos de volta. Investimentos, sem dúvida. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade e um grande abraço a você. Um grande abraço. Muito obrigada pelas explicações.